um país com diferentes climas e temperaturas, e essa característica influencia diretamente no bem-estar animal. Veja na nossa capacitação tecnológica de hoje. Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós iremos tratar do tema conforto térmico animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Meu nome é Fabiana Vila Alves, eu sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e trabalho na área de sistemas de produção sustentáveis, manejo animal. Esse é um mapa indicativo com dados de ITU. O ITU é um índice de temperatura e umidade usado para avaliar o quão confortável é um ambiente. São considerados, um dos índices bioclimáticos para avaliação de conforto térmico ambiental, e nesse caso, se nós observarmos o mapa do Brasil, então a gente pode ver que em dezembro de 2012, a maioria dos lugares, são poucos os lugares onde estão brancos, que são considerados normais, ou seja, lugares termoneutros. Se nós pararmos para observar mais atentamente, o vermelho e o alaranjado são lugares com perigo ou alerta para estresse térmico animal. Então, quando nós falamos em estresse térmico em países, principalmente em produção animal em países tropicais, nós não podemos nos esquecer do estresse térmico. E o estresse térmico, ele vai ter efeitos diretos e indiretos, tanto sobre a produção quanto sobre a reprodução, e os senhores vão ter outros exemplos em outras aulas mais específicas. E tudo isso, então, como nós já vimos na aula anterior sobre bem-estar animal, o estresse térmico ele está altamente correlacionado com pobreza em bem-estar animal. E o que seria, então, esse tão falado estresse térmico? É justamente o resultado da inabilidade do animal em dissipar esse calor interno suficientemente para manter a homeotermia, como eu já havia comentado. Então, se a gente for observar a importância do estresse térmico sobre os animais de produção, nós podemos dividir até quais são os efeitos sobre machos e quais são os efeitos sobre fêmeas. Aqui nós estamos falando de bovinos, mas, por exemplo, isso pode ser aplicado com as devidas diferenças para outros tipos de animais também. Então, um dos efeitos do estresse térmico, uma das consequências, é a degeneração do epitélio germinativo do macho. E isso pode me causar prejuízos à fertilidade. Redução de mobilidade espermática e aumento do número de espermatozoides animais. Redução de espermatogênese, redução de libido. Diminuição de testículos e degeneração de túbulos seminíferos com sêmen de qualidade inferior. Sobre as fêmeas, nós podemos ter, os animais podem apresentar redução de fertilidade e mortalidade embrionária, redução de duração de estro e aumento de frequência de ovulações silenciosas, anormalidades morfológicas de óvulos, malformações fetais, abortos, diminuição de peso dos neonatos. Então, todas essas são consequências do excesso de calor do ambiente. E quais são os agentes climáticos? Então, como nós estamos falando de sistemas extensivos, na sua maioria, quais são os agentes climáticos que vão atuar no ambiente produtivo? Principalmente radiação solar,
temperatura do ar, e aí vai depender do horário do dia, da estação, da latitude, a presença ou ausência de nuvens, do vento, da umidade da atmosfera e da precipitação pluviométrica. E todos esses agentes, eles vão poder ter ação direta ou indireta. Então, por exemplo, a radiação solar, a temperatura e a umidade relativa, elas têm uma ação direta sobre a homeostase. Por quê? Sobre o animal, provocando essa mudança da homeostase animal. Por quê? Porque elas vão aumentar a temperatura do animal. Como ação indireta, nós temos dois exemplos de como esse excesso de calor, como esse estresse térmico ambiental pode afetar a produção animal. Então, ela pode afetar a qualidade e quantidade do alimento, por exemplo, com alimentos mais fibrosos, com menor digestibilidade. E também a susceptibilidade a doenças. Aqui é apresentado a roda de Bosman. A roda de Bosman é um exemplo clássico e já até bem antigo de como é essa inter-relação entre o animal, o meio, o manejo e as variáveis climatológicas. Ela é representada por uma roda de carreta, aonde o H, o eixo, é o homem, o cubo é o animal e o lubrificante entre os dois é o manejo. O aro da roda é o meio ambiente. E os elementos climáticos são os que vão estar se relacionando para poder fazer essa roda girar. Nesse slide, então, essa roda ela está perfeita. Todos os elementos climáticos estão em equilíbrio. Então, eu tenho metabolismo dos alimentos, temperatura, luz, radiação, altitude, ventos, endoparasitas. Então, todo o meio ambiente está se relacionando bem, está dentro de parâmetros aceitáveis. Eu não tenho agentes estressores relacionados a esses itens. Aí o autor, ele faz uma suposição com temperaturas acima de 27 graus. Eu lembro os senhores que 27 graus é o limite crítico superior para animais para raças europeias, além da zona de conforto térmico. Então, quando essa temperatura ela está acima de 27 graus, o que acontece com a roda? A roda não gira mais. Por quê? Porque o seu aro está todo fragmentado. Então, a temperatura, que é o maior agente potencial estressor, ela vai influenciar na luz, ela vai influenciar nas doenças, em ectoparasitas, endoparasitas e metabolismo dos alimentos, e essa roda não vai mais rodar como ela rodava antes. Então, esse exemplo é um exemplo típico, um exemplo clássico para ilustrar como o ambiente e o animal se interrelacionam e como a temperatura é de fundamental importância nesse sistema. Então, quando nós falamos em regulação da temperatura corporal por sistemas não evaporativos, eu tenho alguns mecanismos que eu já havia relatado que vão fazer com que esse animal consiga dissipar calor. Então, esse calor que ele adquiriu, por exemplo, da radiação solar, por estar exposto à radiação solar, ele vai ter que dissipar. Então, quais são esses mecanismos que ele vai usar? Vasodilatação, piloereção, ou seja, ele vai eriçar os pelos, variação das condições de alimentação, nós já havíamos comentado isso na aula de comportamento, de bem-estar animal. Então, variações no comportamento, alterações comportamentais e intervenção humana. A intervenção humana
o que seria? O próprio homem vai e ajuda, auxilia nessa dissipação de calor. Como? Ele pode colocar sombrite, se for um sistema de pastagem, ele pode colocar aspersores, se for um sistema confinado, ele pode lançar mão, por exemplo, de cortinas que levantam e abaixam em sistemas confinados, e inúmeras outras tecnologias. Em relação às alterações comportamentais, principalmente referentes aos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o animal ele pode regular a sua temperatura corporal por sistemas não evaporativos, ou seja, aqueles que não incluem evaporação, ele pode regular buscando sombra. Então, essa é uma das vantagens dos sistemas considerados termicamente confortáveis. Ele vai auxiliar animais que estão em condições extremamente quentes, né, em condições de calor extremo, a ter um espaço, um microclima específico onde ele vai poder regular a sua temperatura. Em relação às alterações comportamentais, então, como eu já acabei de comentar, o animal pode fazer alternância entre áreas ensolaradas e sombreadas. Então, isso nos sistemas em integração com a presença de árvore, isso é muito bem consolidado, muito fácil. Ele também pode controlar o tempo de atividade. Então, ele vai pastejar menos para ele poder ficar mais à sombra, ou ele vai optar por pastejar menos para ele ruminar menos depois e produzir menor calor, menos quantidade de calor metabólico. Ele também pode aumentar ou diminuir o contato do corpo com o chão. Então, isso principalmente em sistemas confinados, mas também em sistemas de pastagem. Então, como eu também já havia comentado na aula anterior, a posição do animal também faz referência ao conforto térmico desse animal. E ele pode ter modificação da postura corporal, como eu acabei de relatar. Como respostas fisiológicas ao estresse térmico, o que nós temos, o que é observado? Alterações das concentrações hormonais, como todo estresse. Então, nós já comentamos que o estresse, ele causa respostas que não são específicas. Então, nesse caso, o calor é considerado um estressor, vai causar alterações de concentrações hormonais, principalmente aqueles hormônios relacionados ao estresse, queda no desempenho reprodutivo, alteração da distribuição do fluxo sanguíneo. Então, há uma vasodilatação para que esse sangue percorra a superfície da pele, a superfície corporal e haja uma tentativa de troca de calor com o ambiente. Vasoconstrição ou vasodilatação, dependendo da situação, se é estresse por calor ou estresse por frio. E o decréscimo no consumo de matéria seca e principalmente aumento do consumo de água. Outras modificações sempre interligadas são redução da ingestão de alimentos, justamente para se evitar essa produção excessiva de energia, nesse caso, energia produzida pela digestão desse alimento. A diminuição do fluxo sanguíneo para o rumen. Então, em estresse severo, se há até 76% de diminuição de fluxo sanguíneo para o rumen. Diminuição de motilidade ruminal e da atividade ruminal. Se o animal come menos, tem menos fluxo sanguíneo, obviamente vai ter menor motilidade. Diminuição da ingestão de volumoso e efeitos diretos na digestibilidade desse alimento. Outro tipo de regulação corporal, de temperatura corporal, são os ditos sistemas evaporativos.
Os sistemas evaporativos em bovinos são aqueles mais utilizados. Então, nós temos uma variação da taxa respiratória, o animal perde gotículas de água quando ele respira, então ali também há uma troca de calor, mas principalmente pela ativação da sudorese, ou seja, da sudação. A sudorese ela é mais dependente da umidade relativa do ar e do animal. Por exemplo, eu vou mostrar mais à frente, segundo a raça do animal, se é um animal europeu ou se é um animal indiano, esse animal vai ter número, quantidade e volume de células, glândulas sudoríparas diferentes. Então, há uma diferenciação na taxa de sudação. Em relação à umidade relativa, quando a umidade relativa do ar é muito alta, o animal, essa sudoração, esse suor dele, esse mecanismo, ele não é eficiente. No caso de ovinos, por exemplo, também, então isso é dependente de espécie. No caso de ovinos, o velo ele vai dificultar a evaporação e a lã também é higroscópica. Então, tudo isso dificulta essa troca de calor com o ambiente através de sistemas, mecanismos evaporativos em animais como os ovinos. Nessa tabela, nesse quadro, nós tentamos exemplificar fazer uma síntese de como são esses mecanismos termorreguladores em função do calor ou do frio. Então, nós temos, por exemplo, se há uma maior insolação, nós temos em relação às respostas comportamentais, no calor, os animais buscam a sombra e no frio eles vão buscar o sol. Então, outro tipo de resposta comportamental em função de variáveis climáticas é em relação à umidade. Então, no calor, os animais vão buscar lugares molhados e no frio vão buscar lugares secos. Em relação ao vento, então, eles buscam uma maior exposição ao vento no calor ou refúgio do vento no frio. A busca por pisos quentes ou pisos frios, dependendo se está frio ou se está calor. O consumo de água, que no calor aumenta e no frio diminui. O consumo de alimento, que ocorre o inverso, no calor diminui, no inverno ele aumenta. Além disso, nós temos algumas respostas fisiológicas rápidas. Por exemplo, posição dos pelos. No calor, os pelos, então, eles vão se encontrar em posição normal. No frio, pode haver a piloereção para que ocorra ali um acúmulo de ar quente no meio dos fios para que a sensação térmica seja um pouco maior. A sudoração no calor intensa e no frio, diminuição. Os vasos sanguíneos, então, no calor, um estresse térmico, vasodilatação, no frio, uma vasoconstrição. A respiração, no calor, a taquipneia, então, o animal respirando muito rápido para tentar justamente aumentar a circulação de sangue e dissipar esse calor. No frio, o contrário. O metabolismo, então, em relação ao metabolismo, diminuição do metabolismo no calor, pois nós sabemos que o metabolismo é um grande gerador de energia, né, as reações metabólicas, e no frio, um aumento. E a termogênese, que é a única usada somente em uma situação, que é o frio, ou seja, o próprio músculo produzir calor através do tremor muscular. Em relação às respostas fisiológicas lentas, nós temos uma diminuição de cobertura de pelos, de espessura da pele, da gordura subcutânea e da secreção de tiroxina, que é um hormônio ligado ao metabolismo, em situações de calor. Em situações de frio, nós temos um aumento desses 4 itens. Em relação, então, aos mecanismos de adaptação,
as duas estruturas do animal mais ligadas a essa termorregulação, a esses mecanismos, são a pele e o pelo. Por que a pele e o pelo? Porque a superfície cutânea ela é a mais extensa linha de contato entre o animal e o seu meio, né? Então, a pele ela serve como isolamento térmico e a termólise, ou seja, a aquisição e a troca de calor, a produção de calor desse animal, vai depender principalmente da pigmentação da pele e da espessura da mesma. Também a dimensão e o nível de atividade das glândulas sudoríparas também vão influenciar nessa troca de calor e nesses mecanismos de adaptação a agentes estressores. O pelo, algumas características do pelo vão dar maior ou menor facilidade do animal de se adaptar a esse ambiente estressor. Quais podem ser o comprimento, a espessura da capa, o ângulo de inclinação, o diâmetro desse pelo, a densidade de pelos e a pigmentação também. E alguns anexos, como no caso dos animais zebuínos, então anexos que facilitam esse contato, essa troca de calor com o ambiente.